Show de bola, pessoal. Mais um MWCast digital para você. Hoje, com nossa amiga Andressa, da Academia Feminina aqui de Presidente Prudente. E vamos lá fazer esse bate-papo aqui de empreendedorismo, né? De queira ou não também inserido dentro do digital. E aí nós vamos bater esse papo maravilhoso, falar sobre a proposta da academia, a Academia Feminina aqui de Presidente Prudente. Futuros projetos, né? E, enfim, vamos lá. Em nome da MW Caps Digital, MW Talks Digital, tá? Esse podcast que leva para você questões como empreendedorismo, marketing digital e tudo aí que envolve tráfego pago principalmente, ok? Então, seja bem-vinda, Andressa. É um prazer estar aqui com você também. E aí, se apresente para a galera, fala aí qual a proposta da academia, como é que funciona a academia, né? Enfim, como que foi fundada, para a gente bater esse papo aí legal para os seus clientes e seus futuros clientes aqui também de Presidente Prudente. Fique à vontade, prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Fico muito feliz de estar participando, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa academia, tá? Quando nós iniciamos, ele era apenas um espaço de dança que se chamava Feminina Espaço Fitness. Um espaço destinado para aulas de zumba, onde o principal objetivo era trazer alegria através da dança, né? Contribuir com o emagrecimento saudável. E a gente iniciou como Feminina Espaço Fitness, porém, tinha-se um pouquinho de procura também do sexo masculino. Então, a gente não tinha ainda nichado que seria apenas para mulheres. Tanto que nas primeiras aulas, né, tiveram homens que participaram das aulas, porém, não tinha tanta fidelidade, não se demonstrava tanto interesse futuramente, né? E aí foi onde a gente foi começando a perceber a demanda, perceber a procura, principalmente de mulheres pela dança. E aí a gente foi começando a nichar e aí foi direcionando, agora a academia vai ser exclusiva para mulheres, é um espaço de dança exclusivo para mulheres, então a gente não aceitava mais, né? Quando vinha homens para fazer inscrição, a gente já não aceitava mais. Então, tudo isso foi de acordo com a demanda e também vendo o bem-estar e a forma como as meninas se sentiam à vontade e acolheram essa ideia de ser um espaço exclusivo para mulheres. Tá? Show de bola. Então, quando a gente iniciou, era só na dança. Foram 2 anos com aulas de dança. Também inserimos parte de treino funcional, porque começou a aumentar muito o público que tinha um emagrecimento. E aí começava assim com um pouco de flacidez, né? Já queria começar a melhorar a parte da musculatura. E então a gente, como não tinha estrutura de maquinário, a gente entrava com os treinos funcionais. Então toda segunda, quarta e sexta eram aulas de dança. E terça e quinta, a gente abriu turma para treino funcional, né? E aí foi se desenvolvendo, também foi gerando demanda, foi aumentando a quantidade de clientes. E aí teve mais uma necessidade, que as meninas começaram a desenvolver bem no treino funcional, só que aí começou a ter uma limitação ali. Você já não via muita evolução ali na massa muscular, precisava de mais carga, né? Precisava de um auxílio de equipamentos. E aí foi onde no 3º ano a gente resolveu abrir também a parte da musculação. Na época, era uma estrutura de mezanino. Então, eu tinha 2 andares. Eu utilizava só o andar de baixo para a sala de dança. Então, aí a gente falou assim, não, vamos reorganizar. A gente utiliza equipamentos agora, vamos estruturar a parte de baixo com a linha de equipamento. E na parte de cima, a gente estrutura para aulas, né? Ok. E aí fui atrás de uma parceiraça que se chama Rafaela, que foi meu braço direito por muito tempo, né? Ela ficava responsável por cuidar da parte da musculação, enquanto eu ficava nas aulas de dança em cima. E tudo bem, continuamos, foi maravilhoso, sucesso. Show. Foram 4 anos
4 para 5 anos dentro desse mesmo local. E aí foi onde a gente já estava atendendo uma média de 120 alunas. O local ele não comportava mais. E aí a gente falou assim, não, agora a gente vai ter que procurar uma outra estrutura. E sempre pensando, né? Você vai mudar de um lugar para o outro. Você precisa entender que aquele público que você tem ali, se você for para um lugar muito longe, você corre o risco de perder. Verdade. Né? Tem que pensar nisso. Porque às vezes você está contando ali com o ticket, com o faturamento que você tem. Sim. E aí você precisa fazer uma mudança. Então, fiquei aí mais ou menos uma média de uns 4 a 5 meses procurando um estabelecimento ali próximo, né? E aí, depois desse período, eu consegui encontrar um barracão que ficava 2 quarteirões do local onde a gente atendia. Hoje a Feminina Academia, ela consegue atender uma média de 500 mulheres. Show de bola, hein? A nossa equipe de 2 colaboradoras, hoje a gente somos em 10 colaboradoras, 10, né? Uma crescida e fica no centro, né? Sim, de Prudente. a gente faz o atendimento na Avenida Brasil, né? Aqui no centro de Presidente Prudente. E assim, só sucesso, graças a Deus. E tem ainda projetos para expandir, para atender cada vez mais. A nossa meta é bater aí umas 800 a 900 mulheres de atendimento. E a gente foi agregando mais modalidades, né? Sempre buscando mais modalidades, também voltada para o público feminino, para poder completar e trazer cada vez mais mulheres para um ambiente acolhedor, um ambiente onde ela consiga se sentir bem, executar o seu exercício com respeito, com alegria. Show de bola, show de bola. Perfeito, assim, primeiro que eu particularmente, a primeira vez que eu vejo uma academia nichada só para mulheres, né? Então, realmente, já é um outro patamar, até mesmo por questões das próprias clientes ficarem mais à vontade também, né? Então, e você fortalece mais o ecossistema feminino. Então, até produtos que agregam dentro da estrutura serem nichadas também para mulheres, né? Você consegue atrair um público feminino, oferecer produtos basicamente femininos também. Sim. E continuar essa Hoje, estrutura... na nossa estrutura, a gente já traz um pouco da roupa fitness, Show. Né? E um pouco da suplementação. Então, é onde, né, a gente já segue outros produtos que consegue estar agregando ali dentro, tá atendendo esse público, né? E assim, tem mais possibilidades, né? E a gente tem uns planos ainda aí que futuramente... Vamos falar sobre isso também. Agora eu quero saber o seguinte, você já era do meio fitness antes de pensar em montar academia ou se tornou durante o processo? Como é que acontece? Eu sempre gostei de academia, né? Na realidade, eu frequento academia desde os meus 14 anos, certo? Só que a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu já entrei na faculdade com uma vaga dentro de uma academia para ser professora. Então, eu entrei na faculdade, depois de 2 meses eu já iniciei aulas, já fazendo estágio, só que aí eu fazia os estágios nas áreas das aulas de dança. Então, sempre gostei muito da parte da dança. E aí, eu fiquei estudando, dando essas aulas, e eu também trabalhava no escritório. Quando eu me formei, a minha carga horária dentro de um escritório era de 6 horas. Então, eu aproveitei que eu tinha 6 horas de trabalho no CLT e fui abrir o meu espaço, onde eu dava aulas no período da manhã, nos 2 primeiros horários, e no final da tarde. Então, eu dava aula em outras academias, eu dava aula em estúdios de pilates, trabalhava num escritório como secretária e abri o espaço de dança, onde eu coloquei alguns horários que não conflitavam com as outras academias que eu também passava as aulas. Quando eu me formei, eu esperei 6 meses até o período de dar uma estabilizada assim dentro do meu espaço para poder deixar
as aulas das academias e dos outros estúdios e focar só no meu espaço. Então, eu fiquei trabalhando dentro do meu estúdio e dentro da parte de secretária ali, pelo menos uns 2 anos, até o espaço começar a girar melhor, né? A gente conseguir ter um equilíbrio ali, começar a ver um lucro, tanto que a gente, no 3º ano, começou a investir na parte de maquinário. Show de bola. E esse crescimento, né? Começou com as primeiras 100, hoje você atende uma média de 500, né? 500 mulheres. Conta pra gente aí sobre as modalidades, né, que vocês têm lá dentro. Tem arte marcial, modalidade de dança. Comenta pra gente aí. Hoje a gente tem a musculação, né? Que é bem ampla. Todos os nossos atendimentos e treinos são feitos específicos. A gente tem a parte de dança com a modalidade de zumba, fit dance. A gente tem aulas localizadas, que os nomes das aulas, assim, é bumbum na nuca, né? Que são exercícios isolados para glúteo. Sim. Aula de abdômen tricado, que foca muito na área da região abdominal, fortalecer o core. E a gente tem aula de hitbox também e alongamento. Então, hoje, além disso, ainda tem aula de jump. Então, hoje, se a gente for ver, quando iniciou na aula de dança, hoje a gente oferece mais ou menos em torno de 8 modalidades. Show de bola. Tem alguma modalidade mais pedida, assim, aqui as mulheres gostam mais, frequentam mais, assim? Ou é bem misturado, conforme... É bem misto. Bem misto, né? Bem misto, porque a gente acaba ajudando elas a organizar um pouco a rotina de treino delas e a rotina que elas precisam atingir os objetivos. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ela gosta de fazer a musculação, mas ela não gosta de ficar numa esteira. E aí ela quer fazer um cardio diferente. Às vezes ela vai fazer um cardio na aula de dança. Às vezes ela vai fazer num hitbox. Às vezes ela faz num jump. E assim, é tudo muito bem orientado. Então, a gente sabe a importância que tem da musculação e a importância que tem na hora do cardiorrespiratório. Sim. Então, a gente sempre tenta trazer elas para que elas façam o exercício por completo, dentro do tempo disponível que elas têm, dentro do objetivo que elas têm, sempre buscando o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde. Então, os dois são indispensáveis. Então, hoje é bem mesclado. Inicialmente, como iniciou com as aulas de dança, no início a gente tinha muita aluna que vinha e procurava por conta da dança. E aí, depois que começou a musculação, e aí a gente foi trabalhando, foi explicando a importância. Hoje em dia o fitness está muito em alta também, o pessoal tem acessado muito conteúdo, tem visto quanto a musculação faz bem. Então, eu acho que deu uma melhorada, assim, o pessoal abriu um pouquinho mais, deu uma atenção maior à real importância do exercício ali, tanto da musculação como a dança, que o nosso também já seria um forte ali. Verdade. E falar em academia... assim como outros nichos e tal, a academia ela envolve diversos fatores, né? Porque falando em mulheres, porque a academia é só de mulheres, treinar significa melhorar praticamente tudo no seu corpo, né? De autoestima, a aparência, até cabelo melhora, né? Porque os hormônios começam a trabalhar, o corpo começa a funcionar, a pele melhora, tudo melhora. Sim, a melhora ela vem de dentro para fora. Sim, então, sim. assim, sempre a gente avalia essas mulheres que estão chegando. E nem sempre vai ser só a parte estética. Tem a parte estética também, sim. Mas por que eu falo que a mudança ela é de dentro para fora? Às vezes a pessoa ela chega com um probleminha de diabetes, de colesterol, de triglicérides. E aí, com 2, 3 meses de treino, ela vai lá fazer o exame, vê que tudo está mais reguladinho. Ela começa a prestar atenção na sua alimentação, ela começa a prestar atenção na ingestão de água, ela começa a se observar mais no espelho. E aí, quando a gente está inserido naquele meio, e você começa a fazer parte de hábitos diferentes, você começa a se observar mais, isso daí faz com que você também faça um movimento
para mudar isso. E é onde vai trazendo benefício. Então, tem mulheres que chegam lá com problemas de ansiedade, depressão, melhora a ansiedade e depressão. E é comprovado cientificamente. Tem a melhora na saúde, porque a gente foca muito em saúde. A estética, ela é ótima? Ela é ótima. Vem junto também. Mas o público que hoje em dia tem, a maioria das pessoas são doentes. A maioria das pessoas tem um problema de depressão, de ansiedade, de diabetes, de triglicéridos, um sobrepeso. A maioria. Quem não tem, não fez exame ainda para diagnosticar. Tá fugindo do médico e não fez o exame, né? Ou então até mesmo problema postural. Às vezes a pessoa, ela tá aqui, ó, o dia inteiro no computador, tá com um probleminha postural, não vai ver. Na musculação a gente já consegue estar trabalhando isso também. Então é muito completo e prazeroso de trabalhar. Eu amo. É justamente isso, né? Um papel fundamental. A gente, você citou aí uma situação de diabetes, de pré-diabetes, triglicérides. E isso, de fato, né, é assim, causa de muitas mortes aí a nível mundial, que a gente sabe disso, né? Problema cardio. E realmente é complicado. E às vezes não, a maioria das vezes, né? Você não precisa tomar remédio para tratar isso. Basta uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios físicos acompanhada, é claro. Isso já resolve mais que 70% dos problemas hoje das pessoas. Sim, né? São mudanças de hábitos, né? E no início ninguém gosta de fazer, né? Porque tudo que é mudança, você fica meio resistente àquilo. Mas aí depois que você começa a fazer, que você começa a perceber uma melhora na sua disposição, uma melhora no sono, você se percebe estar bem. Você vê um novo estado no seu ser. Você está bem, você está mais disposto, você está melhor. E aí o estar melhor, o se sentir bem, faz com que você volte e treine nos outros dias também. É isso aí. E tem uma pergunta também, assim, bem óbvia, né? Em quanto tempo, mais ou menos, assim, é questão de relatos de clientes, né? Já no primeiro mês, mesmo seguindo ali aquela rotina, uma média aqui de 2 a 3 vezes de frequência que nesse caso, uma cliente, né? Ela começa a fazer os exercícios físicos rotineiros. Uma média de um mês, ela já consegue começar a mudar a questão de níveis de açúcar, níveis de triglicéridos. Geralmente essa média aí, você tem esses relatos? Tudo vai depender da quantidade que está, né? Verdade. A quantidade situação que está atual para futura, né? Isso. Mas assim, já começa uma movimentação. Porque não é um fator único isolado, né? Então, assim, ela precisa estar controlando a sua alimentação também, além do exercício, tá? Então é muito difícil, assim, da gente mensurar, falar assim, em um mês vai dar resultado. Não, é muito difícil. Porque é muito individualizado, tá? Tem pessoas que chegam lá e, eu tô com diabetes já diagnosticada, a glicemia tá lá em cima. E aí, depois de 2, 3 meses, reeducado, alimentação, exercício. E assim, fazendo exercício no mínimo 3 vezes na semana. Tá? É recomendado, né? Um mínimo assim. No mínimo 3 vezes na semana. E aí, você já consegue começar a ver uma mudança, tá? Vai estar menor. Às vezes, vai para um pré-diabético. Tá? Então, assim, não tem como mensurar bem certinho, é muito específico, é bem individual mesmo. Show de bola. A gente também, né, a proposta nossa, nós somos nativamente do digital, né, a gente trabalha com a proposta das empresas a cada dia mais serem inseridas no digital, serem inseridas principalmente com o tráfego pago, que é a nossa bandeira principal. E o processo de digitalização das empresas é um processo que tem que ser real a cada dia, e a gente levanta muito essa bandeira, né? Então, o processo de digitalização da feminina, ela vem sendo também acompanhada, né, por um profissional.
Sim. E comenta também sobre esse, né, a digitalização, exposição nas redes sociais, projetos futuros que eu sei que tem aí para o digital, né, projetos futuros. Então, e vocês também trabalham muito a questão do Instagram, principalmente, que a gente vai passar daqui a pouco, né, essa exposição. Então, junta o útil ao agradável, né, a ter uma família, um marido que olha que eles estão show de bola, é uma academia nichada, só tem mulheres, aquela exposição, dança, musculação. Então, é muito importante também esse processo digital, né? Comenta um pouco aí sobre esse processo que vocês estão passando, que está dando super certo, né? Sim, é. O processo digital, ele é muito importante. A gente está estruturando, né? Só que a gente fala assim, tudo que é início ainda tem os seus detalhes, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente segue muito assim, o que tá de tendência, o que tá em alta ali, para gerar um engajamento. E a única coisa assim que seria mais planejada, mais estruturada são as campanhas, né? A parte de campanhas de venda, isso daí a gente faz um acompanhamento mais planejado. Agora, na hora de gerar engajamento, normalmente a gente acaba correndo atrás assim daquilo que está em alta, aquilo que está na semana, e tem que ser muito rápido, né, para pegar, né, entender ali, ó, isso daqui acho que vai subir, vamos fazer e vamos lá. Mas a gente segue mais ou menos isso. O único planejamento mesmo é na parte de campanha. Aí a gente faz todo um roteiro, um planejamento, questão do investimento do tráfego pago, a Jéssica que cuida dessa parte, né? E aí a gente vai se alinhando. Precisaria de uma equipe até maior hoje em dia, né? Porque é muito amplo. É muito amplo. Então eu sou um pouquinho leiga nessa parte aí. Mas nesse caso, o processo digital realmente como você comenta que é leiga, mas tem uma profissional por trás já Tem. e realmente os resultados começam a aparecer. E o tráfego pago, né, que é uma das bandeiras que a gente levanta sempre, que é a possibilidade de você aparecer diversas vezes por um tempo expressamente alto, assim, e frequência alta também, que no mesmo dia você consegue aparecer vários posts para a mesma pessoa. Então, o tráfego pago ele vem também se destacando, né, no trabalho da Feminina aqui em Presidente Prudente, né? Sim. Super importante. Sim, é muita dedicação, porque tem que estar gerando conteúdo o tempo inteiro, precisa estar filmando, né? A gente sabe o quanto demora para você estar estruturando, mas tem coisas também que vai entrando ali no automático, né? Como o pessoal hoje em dia também acaba filmando muita coisa, assim, você vê que é muito bate-pronta e já sobe, vai também. Então isso dá uma ajudada. Mas a Jéssica, que nem eu falo, a Jéssica é quem é a responsável, ela que acompanha mesmo, ela que vai acompanhando as métricas também, de como que tá a questão do tráfego pago, do quanto que a gente vai investir, em qual rede social que vai ser investida, né? E aí, que nem eu falei, eu fico um pouquinho por fora. Eu fico mais ali ajudando a gerar os conteúdos ali, mas na hora de direcionar quem faz é ela. Show de bola. Nesse caso, como já citamos aqui, o digital é super importante para todas as empresas, né? E principalmente empresas de exposição. E de mudança de hábito também, né? Enfim. Pacotes especiais aí para fechamento de clientes, né? Como é que funciona esses pacotes? Vocês têm mensal, pacote semestral, trimestral? Como é que funciona para o pessoal saber? Bom, a gente tem os pacotes mensais, tem pacotes em créditos recorrentes, né? Às vezes a pessoa, ela quer fidelizar, mas ela não quer ficar todo mês sendo barrada ali no balcão, então ela utiliza o crédito recorrente, a partir do momento que ela quiser finalizar aquele plano, ela pode finalizar.
E aí, quando a pessoa ela vai fechar um plano maior, um plano de 9 meses, sempre tem um brinde bacana, ela sempre tem Isso é alguns bacana, hein? benefícios, né? Uhum. E ajuda muito. As alunas que fecham um plano de 9 meses, a gente sabe que na área do fitness, do exercício, as pessoas têm muita tendência a querer desistir. E sabe que precisa, né? Então, muitas alunas fecham 9 meses realmente para gerar ali, nela mesmo, uma motivação de falar assim, ó, já tá feito esse plano, e aí eu não vou desistir, eu tenho 9 meses e eu vou entrar, porque demora um tempo, né? Demora um tempo para a pessoa se adaptar à rotina, encaixar na rotina. Principalmente quando você fala do público de mulher. A mulher, ela tem ciclos. Então, assim, a cada 6 meses, a vida da mulher, ela vira. Dá uma, Tem dá uma gente girada. que o ciclo vira todo mês, toda semana, mas a mulher, assim, de 6 em 6 meses, a mulher, ela tá com mudança de rotina. Porque ela tá mudando a rotina da casa dela, ela tá mudando a rotina dos filhos, ela quer mudar a rotina do marido, ela quer mudar a rotina de todo mundo. E aí tem muita desistência, então a gente tem que ajudar, né? Ó, vamos organizar essa rotina aí, você não pode se esquecer, você tem que ser sua prioridade. Então o plano de 9 meses ajuda muito. É porque gera um marketing digital, a gente sempre trabalha com gatilhos mentais também. E uma assinatura de um plano de 9 meses geram vários gatilhos aí, né? Primeiro, por parte da empresa, gatilho de urgência. Feche 9 meses, o pacote de 9 meses, porque você vai ter tal brinde, né? Você vai ganhar um brinde. Não sei quais são os brindes ainda, mas seja em serviços ou brindes físicos, né? Pode ser implementado também. Sim. Então, sempre bom fechar esses pacotes aí, oferecer esses pacotes para gerar esses gatilhos para fechamento de venda, né? Enfim, então, comenta um pouco aí sobre... e fale, né? Chame as residentes aqui em Presidente Prudente. Por que é importante participar de uma academia? Por que é importante, de fato? E verão vindo aí, principalmente, né? Eu acho que o aumento das academias tendem a ser maiores agora. Sim. Bem maior agora no início de verão, né? O pessoal já começa a marcar as férias, né? Normal, o pessoal de Prudente adora ir pra praia. E aqui não é uma cidade praiana, né? Não. Mas, mesmo assim, tem várias vias aí pro pessoal ir pra praia. Sim. Mas fala aí, por que é importante também, além do verão, né? Sim. Além do verão, mas pegando desde já o gancho do verão, que já começa, se eu não me engano, no próximo mês. Não, novembro, né? Mais ou menos. Mas é importante, né? Começar a pensar em fechar esses pacotes aí de 3 meses, de 4 meses, né? De 6 meses. E principalmente por causa do verão, que você já vai viajar mais fitness, já vai viajar mais trincada, né? Então, outro detalhe também que eu queria comentar é sobre o tipo de preparação que vocês fazem. Porque, por exemplo, às vezes chegam mulheres querendo ser trincada, né? E também chegam mulheres que querem apenas cuidar da saúde. Sim. Então tem esses níveis aí. Eu quero abaixar todos os meus níveis aí de colesterol ruim e tal. Mas tem mulheres que têm aquela ideia de bumbum na nuca e tal, que já é a parte de trincar mesmo, né? Então vocês têm essa separação também, não é isso? Sim, né? Todas as mulheres que iniciam na feminina, a gente já tem treinos iniciantes, intermediários, para poder estar passando esses exercícios inicialmente, preparar elas. E elas passam por avaliação física, tá? Nessa avaliação física é onde a gente vai entender qual que é o seu objetivo, né? Porque, que nem a gente fala, nem toda mulher quer ser maromba e nem toda mulher quer ser magra. Tem pessoas que não querem ser muito magra, tá? Então, durante a avaliação física é o momento que elas têm para poder passar qual é a forma que ela gostaria de estar. Cada um tem a forma como gostaria de estar, cada um tem o seu padrão de beleza, tá? Então, nessa avaliação eu vou entender o objetivo e vou entender também todo um histórico, se essa pessoa ela tem alguma lesão, se essa pessoa tem algum problema de saúde, se ela utiliza algum medicamento, como que é a qualidade do sono dela.
quantas refeições ela faz por dia, se ela consome bebidas alcoólicas. Tudo isso influencia. Você está falando do seu corpo, tudo que você ingere, tudo que você come, todos os hábitos que você tem influência dentro do seu corpo. Então, nessa avaliação, a gente vai entender mais ou menos como que é o estilo de vida dessa pessoa, né? E aí começar com pequenas orientações para ela já começar essa mudança, porque ela quer atingir um objetivo. Então, vamos começar aqui. Às vezes é melhorar um sono, às vezes precisa aumentar a quantidade de ingestão do dia, quantas refeições faz, às vezes precisa diminuir, porque o pessoal hoje em dia é muito ansioso, às vezes está o tempo inteiro beliscando, comendo o tempo inteiro e não se observa, né? Então a gente, nessa avaliação, já dá uma ajustada. A partir dessa avaliação é criado o treino específico, dentro do tempo disponível que ela tem, que é a rotina hoje em dia, cada um tem a sua rotina, cada um tem um tempo. Tem gente que tem disponibilidade para treinar 40 minutos por dia. Tem gente que consegue ficar 2 horas na academia. Tem gente que consegue ir 2 vezes na semana, tem gente que consegue ir 3, tem gente que consegue ir a 6 vezes na semana. Então, tudo isso é analisado e isso faz diferença na hora de prescrever um treino. Então, todos os treinos lá são individualizados, são levados em consideração o objetivo. Só que não é só aquela primeira avaliação. A pessoa, ela vai, faz a primeira avaliação, ela vai ter o tempo de treino, ela vai se adaptar, ela vai fazer os ajustes de carga. Se tiver que fazer alguma alteração naquele treino, vai ser feita. Depois de 2, 3 meses, ela vai avaliar de novo. Aí é a hora que a gente vai começar a traçar realmente. Porque aí eu vou entender o quanto que você vai me entregar. Você quer algo, só que eu não sei o quanto que você faz para atingir esse algo. Verdade. E aí, nessa segunda avaliação, eu vou entender o quanto essa pessoa ela tá disposta. Porque ela falou pra mim que ela ia vir 5 vezes e ela começou a vir 3. E alimentação em casa, né? Você não tem como controlar isso. E tem também as pessoas que falam que vai vir 3 e começa a vir 5. E na hora que você vai avaliar, é maravilhoso. Você fala, nossa, essa daí se dedicou. E aí você consegue começar a mensurar o trajeto dela. Então, assim, fechar 1 mês não vai resolver o seu problema. Você tem que fechar um longo período, porque a gente vai trabalhar dentro do exercício ali, você vai ter um autoconhecimento dos seus hábitos, da sua rotina, de execução. Por isso que fala, mexe muito de dentro para fora. Então, os planos de 9 meses é sucesso. As pessoas que se propõem, que cada hora você vai lapidando uma parte. Sim. Uma hora a pessoa ela perde o hábito de ficar em casa assim, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, que horas que eu vou treinar? Primeiro mês ali, ela já começa a perder esse hábito. Ela já começa a organizar a rotina dela e falar assim, não, eu vou tal horário. Ó, o seu compromisso com você aqui na academia é esse horário, vamos? Então, aí ela levou ali o primeiro mês para adaptar a rotina. Aí, no segundo mês, ela falou, nossa, mas eu tô indo, não tá dando resultado. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Vamos começar a mexer na alimentação. Então, assim, vai construindo aos poucos, né? Então, o plano de 9 meses garante aí Show de bola. que você precisa seguir um caminho e ir construindo, né? E aí, o foco é esse, é individual de cada um. Tem gente que quer o projeto verão, né? E quem só não aquele quer período de 3 meses ali, né? O período de 3 meses. Sim, mas normalmente muitas pessoas que fazem o projeto verão são pessoas que são também pessoas que se organizam, pessoas que projetaram ali uma viagem, observaram o estado que estava, né? E aí fala assim, não, ó, eu vou fazer melhorzinho aqui porque eu vou viajar. E às vezes esse incentivo faz com que ela fique, faz com que ela fidelize, faz com que ela volte mais vezes. Porque sempre vai ter alguma coisa para te motivar. A mulher, às vezes, ela fala assim, ó, eu vou treinar porque eu quero ter saúde para os meus filhos. Muitas vezes ela não vai por ela vai para ter energia para poder cuidar dos filhos dela, né? Ou então eu vou treinar porque eu vou ter uma formatura no final do ano e eu quero entrar num vestido. E aí é onde, então, assim, cada um tem o seu gatilho, né? O Projeto Verão sempre traz muita gente. E aí tem bastante gente que fideliza também depois do Projeto Verão, porque vê o real benefício, vê o quanto faz bem. Você tem algum benefício desse, assim, dentre todos os benefícios que as pessoas começam a ter, né? Disciplina e tal. Mas você destaca algum benefício real, assim, para quem
consegue levar a sério, independente do projeto verão ou não? A saúde é o principal, a saúde. Porque você ser e eu falo assim, de saúde. Ai, vamos pensar assim, ó, porque a gente fala da saúde, não é só a parte física. A saúde, ela vem do físico, todo, vem do né? mental, né? Então, você estar bem, saudável fisicamente, mentalmente, eu acho que não tem nada, né? Nada no mundo que pague. Então, se você pensar nisso, pode investir nisso aí, que não tem dinheiro no mundo que vá pagar você estar bem, né? Ser saudável. Importantíssimo, E né? é um saudável físico e mentalmente. Falando de saúde, né? Enfim, é o que movimenta, né, longevidade, tudo isso. Sim. Assim, é importante também você, né, como empreendedora, como uma pessoa que está de fato à frente de um projeto de vida desse das pessoas, você também fazer parte desse movimento, metendo a mão na massa também, né? Sim. Então, a sua rotina também dentro desse projeto tem sido assídua. Comenta também isso com o pessoal, que é importante saber, né? A minha rotina é toda calculada. Isso é muito importante, porque as pessoas, os alunos, clientes, que se espelham nas pessoas que estão à frente do negócio. Então, a pergunta que não quer calar, né? A sua rotina, ser inserida nesse meio, nesse processo fitness também, enfim, conta pra gente, porque assim, eu sou judoca, tenho quase que 30 anos também nesse ramo, né, de judô e tal. E eu fico observando também meus mestres, fico observando a rotina deles, e isso incentiva a gente, né, como cliente, como atleta. No seu caso aí, são clientes, né? Sim. Mas conta pra gente aí em relação à tua rotina também, que, né, dentro desse processo de academia. A minha rotina, ela é toda calculada, porque além de ser um exemplo para as minhas alunas, para as pessoas que vêm, né? Eu também preciso pensar no meu equilíbrio, né? Então eu falo assim, que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio na nossa vida. Então eu tenho que equilibrar a minha vida de mãe, a minha vida de professora, porque além de cuidar da parte da administração de dentro da academia, eu também sou a professora. Quando falta alguém lá dentro do salão da musculação, eu também sou a personal. Quando falta alguém no atendimento na recepção, eu também sou a recepcionista, Show de né? bola, hein? E a gente ainda é esposa, Corre o campo inteiro aí. corre o campo todo. Hoje em dia, essas demandas, né, de recepção, de parte de musculação, já não tem tanto, porque a equipe está mais estruturada, né? Então a gente tem mais braço, então aí você consegue. Então hoje em dia a minha rotina, ela é bem calculadinha, com foco em quantidade de refeição, os horários de aula, horário de avaliação física, um tempinho disponível para minha filha, um tempo disponível para o meu marido, poder almoçar com ele, tomar um café da manhã com ele, fazer as principais refeições juntas, né? E é tudo muito calculado, tá? Então, assim, é tudo cronometradinho, tudo bem distribuído, né? Nem todos os dias são iguais, mas são todos calculadinhos ali dentro da rotina. Isso é perfeito, porque a gente realmente gosta de consumir, enfim, em um ambiente que esteja vivendo aquilo, né? Sim, precisa ser bem organizado, que é o que a gente tenta passar para elas também, né? Porque às vezes elas querem introduzir ali o exercício físico, tem que organizar o horário para poder fazer, vamos pegar firme. Tem que ter um tempinho para fazer suas refeições também, para poder dar tudo certo. E tem que ter um equilíbrio, tem que ter tempo para a família, tem que ter o tempo para trabalhar, que a gente adora. Perfeito. Assim, dentro do processo de captação de clientes, né, que é a nossa área também, como agência digital, como gestor de tráfego, como estrategista digital, dentro de todo esse ecossistema de captação, a gente trabalha um chamado funil de vendas, né? E a gente trabalha com um modelo de funil de vendas chamado AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, assim,
Existe também, né, Como pelo que é? AIDA. AIDA. Isso, Entendi. funil AIDA. Atenção, Atenção. interesse, Uhum. desejo e ação. Certo. Então, assim, a parte da atenção, por exemplo, né, é onde que a boca do funil é bem larga. Então, esse processo de atenção é o quê? É de diversas formas. Vem de tudo. Vem. Vem de tudo. Todo isso mundo aí. que quer fazer um exercício, Isso. seja aquela pessoa que tá mais com vontade, já tem aquele plano em Pois é. começar amanhã, e tem aquela pessoa que, eu vou pensar, mas eu já tô de olho ali. Isso aí. Então, Sim. esse funil AIDA, ele é trabalhado de diversas formas. E em conjunto também. Por exemplo, o tráfego pago. Ele vai chamar pessoas, né, encaminhar pessoas para a boca do funil, que a gente chama. Sim. Tá? E o tráfego pago, vem o tráfego orgânico também, que tem as pessoas sempre observando a rede social da feminina. E sempre a boca do funil ativa. A partir do momento que você começa a captar a atenção das pessoas com um corte de vídeo de treinos, né? Uma imagem de um corpo definido, né? Que está treinando ali na academia. Aquilo está chamando a atenção das pessoas. Aí começa a funcionar o funil. Quando capta a atenção das pessoas e ela começa a se interessar e chamou a atenção dela, ela vai entrar em contato com o pessoal da feminina, tá? Seja do tráfego pago ou orgânico. Entrou no funil, chamou a atenção. Chamou no WhatsApp, ou chamou no direct, ou foi lá pessoalmente, já gerou interesse. Isso que é o funil. Toda essa captação a gente direciona muito mais pro WhatsApp. Uhum. Mesmo que a pessoa ela entre em contato pelo direct, a gente já tenta puxar ela através do WhatsApp. Show. E isso vocês já aplicam esse funil AIDA de uma forma interessante, porque chamou a atenção através do funil, gerou interesse, a pessoa foi lá ou chamou pelo WhatsApp. A forma de gerar o desejo, que é uma aula experimental que vocês fazem, não é isso? Sim. Isso já é o desejo do funil AIDA. Criar desejo através de uma aula experimental. Isso. Então, depois que criou o desejo, ele vai, obviamente, se tornar cliente. Ou não. Então, você tem que ver isso. Então, comenta também sobre essa questão aí, como é que funciona, né? Praticamente esse funil, né? Realmente, hoje o nosso maior fluxo, ele vem do Instagram, um pouquinho do Face também, né? Um pouquinho do Facebook. É bem direcionado, principalmente, a faixa etária, assim, como é mulheres, a gente trabalha com público acima dos 30 anos, porque uma academia, por ser feminina, muitas mulheres vêm e o objetivo delas inteiramente é treino. Elas não vêm em busca de paquera, elas não vêm, elas querem treinar, né? Então, a gente traz umas mulheres mais maduras. Você vai ver que são umas mulheres que vêm, tô com a rotina corrida, preciso treinar e eu não posso perder muito tempo, eu não quero ficar esperando o homem terminar de usar aparelho. Então, a faixa etária ali é acima dos 30, aos 50, 24, né? Essas mulheres, elas normalmente vêm pelo WhatsApp. No WhatsApp, primeiro a gente entende, né? Qual que é o objetivo dela, já para ajudar a direcionar. Tem gente que vem muito já com a modalidade já específica que gostaria de fazer, certo? E aí é agendado uma aula experimental, que é a forma de trazer essa pessoa, né? Dela vir conhecer o ambiente presencialmente, porque antigamente era no Quem Indica, ou você já chegava no balcão e aí você já viu o ambiente, você já conhecia e você fechava. Hoje em dia você vê pelo digital, você vê recortes, você vê pequenos espaços e aí muitas vezes você não tem noção da estrutura que esse ambiente tem. Então, a aula experimental já garante que essa pessoa venha, que ela conheça o ambiente e ela conheça realmente o atendimento que a gente gosta de dar. Porque a gente prioriza muito um atendimento, um acompanhamento próximo, né? Algo bem humanizado. Então, trazendo essas clientes, a gente ainda faz um outro filtro ali, que são os briefings de aula experimental. Perfeito. Tem uma modalidade também que vocês atendem, que é aquela... me perdoe, esqueci o termo,
Mas, por exemplo, eu sou de Salvador, eu posso aderir a esse projeto online, eu posso treinar em várias academias pelo país, eu esqueci o nome. Gympass, Isso aí. TotalPass, Vocês sim. também Nós também usam, né? atendemos, né? Normalmente as pessoas elas vêm pela própria rede do Gympass, do TotalPass, eles vão indicando, né? Os estabelecimentos que são próximos. Então, normalmente a pessoa já tem ali um leque, a gente faz o atendimento também, tá? Então, tem essa questão. E aí, mesmo que ela seja do Gympass ou do TotalPass, qualquer cliente que chegar, elas passam por um briefing de atendimento, que também continua sendo um filtro, tá? Porque ali ela vai fazer uma aula experimental. Nesse briefing eu vou ter todas as informações pessoais delas e também relacionado se ela tem algum problema de lesão, parte técnica. O atendimento que for realizado, eu vou saber o nome da pessoa que está atendendo ela, qual o tipo de modalidade que ela fez. E qualquer pessoa que atender ela ainda tem a função de trazer ela de volta na recepção para a gente receber um feedback final. Aí, nesse feedback final, a gente vai entender se é um lead quente ou não, porque se ela gostou, é a hora da gente fazer a venda. Agora, se ela não teve uma boa experiência ali dentro, é hora da gente fazer uma conversão, de oferecer uma semana a mais para ela conhecer, né? Às vezes, naquele dia, ela não estava bem, ou o atendimento realmente não foi muito bom. Tem alguma questão ali no meio do processo que não deu certo. Então, dentro daquele briefing, ela ainda vai ter uma oportunidade de ter um outro atendimento para a gente poder segurar ali esse lead e fazer ele fidelizar. Show de bola. Perfeito. Andressa, sobre assim, as maiores questões, dores das pessoas, assim, como é que você pode resolver uma pessoa pré-diabética ou diabética que chega lá? A Andressa, pelo amor de Deus, me ajude aqui, eu quero resolver esse problema. De fato, né, com todo esse acompanhamento aí, 3, 4, 9 meses de academia, a gente já consegue dar um resultado bacana, né, e dar uma qualidade de vida melhor, né? Comenta sobre isso também, que é muito importante, principalmente sobre esse tema pré-diabéticos. Eu sou diabético, infelizmente, mas eu tô tratando, né? Tá tratando. Estou tratando. Sim. E a gente também tem essa noção que quando começa a malhar, caminhar, tudo melhora, né? Eu chegarei lá. Sim. Mas fala também para esse pessoal aí diretamente, né? O que está precisando realmente, que esse é o caminho, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Dentro da avaliação, a gente já tá diagnosticando isso. A pessoa ela já traz. Então, a gente já pega um histórico de saúde dos familiares, né? Às vezes na família a pessoa já tem problemas de pessoas pré-diabéticas, um hábito já puxando do familiar ali, que já tem uma tendência. Então, ali na avaliação, a gente já consegue identificar e ajudar a trabalhar de forma preventiva, tá? A gente tem as pessoas que já chegam pré-diabéticas e as diabéticas, tá? E aí a gente vai fazer o acompanhamento dos treinos, tá? Os exercícios, depende muito do tipo do diabetes, se é diabetes tipo 1, tipo 2, cada um tem as suas sensações ali, né? Eu falo relacionado ao treino, né? Não dá para estipular o mesmo tipo de treino para os dois, então isso daí é levado em consideração também, tá? Outro detalhe, quando a pessoa ela chega lá, normalmente ela está resistente à medicação. Quando ela já tá ali, né? Estou com diabetes, ela tá muito resistente à medicação. Tem pessoas que já chegam utilizando e aí vamos controlar. Depois, quando controla a alegria, parou de utilizar, o médico suspendeu, ok. Verdade. Eu conheço pessoas, por exemplo, amigos, inclusive, que já parou, suspendeu metformina e gliclazida. Suspende. Por causa de academia. Mudança de hábito, fazendo exercício, controlando a alimentação, né? E aí, tem pessoas que às vezes elas chegam, o médico já orientou ela a utilizar o medicamento, só que ela não quer utilizar e ela guarda o medicamentinho na bolsa e fala: eu vou através do exercício e da alimentação e não vou falar pro médico. A gente fala: não, toma um remédio. Não, não vou. Daqui 3 meses essa pessoa vai lá, faz os exames e conseguiu controlar, porque ela teve muita dedicação, muita mudança, né? Então, assim,
o exercício, ele vem trazendo melhora na vida das pessoas em vários aspectos, em várias questões de problemas de saúde. Pessoas com colesterol, né, elevado. Então, o pessoal procura muito. Quando a pessoa não cuida ali do colesterol, futuramente, ela também tá com problema de gordura no fígado, que o pessoal chega lá muito lá. Tem mulheres com gordura no fígado. E aí, vamos trabalhar essa gordurinha aí, né? O que mais que as meninas procuram lá na questão de saúde? A ansiedade, que acaba levando sobrepeso. Mulheres com síndrome do ovário policístico, que também levam a sobrepeso, a gente atende bastante. Meninas com depressão, né? Que aí realmente, às vezes, está até afastada do serviço, tá com depressão. E aí vai lá e a pessoa fala assim: eu não posso nem postar uma foto, porque senão alguém do meu trabalho vai ver e vai achar que eu não tô doente, né? Mas a pessoa, ela já tá ali por pedido médico, de um psiquiatra, para poder curar a depressão. O que mais? As meninas gestantes, né? Então, assim, tem alunas que já estão treinando e aí ficam gestantes, né? Engravidam. Então, a gente espera passar ali os 3 primeiros meses ou pede um laudozinho do médico para poder fazer a mudança do treino novamente, para ela continuar treinando, mesmo gestante. Tem alunas que treina ali até o seu 8º, próximo do 9º mês, vai ganhando nenenzinho, daqui 2, 3 meses elas já estão de volta. A gente tem bastante aluna assim também. É uma dor muito grande também de pós-parto, né? Das gordurinhas que ficam pós-parto e tal. E consegue resolver também com tempo, com planejamento aí, com exercícios físicos, né? Sim, o pós-parto hoje em dia até gera em várias mulheres um problema muito emocional, muito relacionado à autoestima, porque hoje em dia elas vêem muitas famosas ganhando bebê e daqui a pouco 2, 3 meses a barriga tá chapadinha. E no mesmo parto já tem cirurgião ali para corrigir isso, né? Então, mas isso pouco se fala. Verdade. Né? Então, às vezes a pessoa, ela acabou de ter o nenê e às vezes ela tá ali no 3º mês em casa, ela fala, não, já vou voltar. E você vê que a barriguinha, ela tá ainda diferente, né? Então, isso vai deixando a autoestima da mulher lá embaixo. Então, muitas delas procuram por conta da questão da autoestima mesmo, né? De falar assim, não, eu preciso voltar ali o meu corpo, e isso é ótimo, porque aí vai trazer mais energia, vai trazer mais disposição, ajuda ali na autoestima, né? E ter energia para cuidar da criança. Show de bola, isso é perfeito. E eu queria te agradecer, Andressa, da Feminina Academia, aqui, um bate-papo muito interessante. Agradecer por essa entrevista. Que queira, né, assim, é realidade que o que você trouxe aqui vai servir, vai ajudar muitas mulheres aí aqui, principalmente em Presidente Prudente e a nível Brasil também, né? Porque essa entrevista aqui vai ser postada no nosso canal, tá? Do YouTube, Marcelo.mentoria. E, obviamente, nas redes sociais também, tá? Pode deixar à disposição também as redes sociais da Academia Feminina. Tá? Então, fale pra gente aí suas considerações finais também e fique à vontade pra gente continuar aqui e para o encerramento. Gostaria de agradecer, Marcelo, pelo convite, foi maravilhoso estar aqui, eu adorei. E também convidar todas as mulheres de Presidente Prudente para comparecer lá na Feminina Academia. Vamos mudar o hábito, vamos melhorar a sua saúde, a sua disposição, ter mais energia. É isso que eu desejo para todas e espero vocês. É isso aí, pessoal. Mais um MW Talks digital aqui. Levando sempre informação para vocês, tá? Informação relevante, informação do mundo digital, informação de empreendedorismo. E esse é o nosso papel, tá? Andressa, fale então suas redes sociais, né? A rede social aqui, principalmente o Instagram da Feminina Academia. E não esqueçam, tá, pessoal? Se inscreva aqui no nosso canal para você também participar e assistir outras entrevistas aqui que vai fortalecer o seu ecossistema aí, seu conhecimento, enfim.
Andressa, solta pra gente as redes sociais, né? O Instagram, principalmente, O da nosso Feminina. Instagram é Segue o bar. @FemininaAcademiaPP. Segue lá, curte nossas postagens, comenta, compartilha e vem fazer parte da Feminina também. Show de bola, pessoal. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo MW Talks Digital. Forte abraço mais uma vez. Valeu!